Vamos aplaudir com grande alegria a palavra de Deus que nos será proclamada agora. Ei, aplauda com alegria a palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado: o Senhor está na tua balsa, meu irmão. O Senhor está na tua balsa, meu irmão. Olhe para quem está do seu lado direito e esquerdo, diga bom dia, seja bem-vindo nesta manhã, neste acampamento. Escuta o que o Senhor quer te falar. Nada melhor do que nesta pregação saber que podemos colocar a mão na mão do nosso Senhor. Tem coisa maravilhosa do que essa? Essa já é uma grande cura e libertação que acontece quando sabemos que podemos colocar a nossa mão na mão do Senhor. Ontem eu dizia, falando sobre as inúmeras vezes que nos sobrevém a falta de apetite, até mesmo no nosso dia a dia, nas refeições que tomamos, e eu fazia uma comparação. Quantas e quantas vezes não vamos para a oração assim? Com muita fadiga. Mas mesmo que venhamos a entrar numa capela, venhamos a escutar uma pregação com muita fadiga, digamos: Senhor, eu estou passando por N coisas, e eu não queria hoje rezar, hoje eu não queria adorar, hoje eu não queria escutar a palavra, mas eu preciso escutar a tua palavra. Eu preciso estar aqui hoje. Eu preciso escutar o que o Senhor tem para me falar agora. E o Senhor quer falar para nós hoje da possibilidade que eu tenho de colocar a minha mão na sua mão. E essa já é uma grande cura para que possamos começar a abrandar o nosso coração das inquietações que somos tomados de todos os lados. É de saber que podemos colocar a mão na mão de nosso Senhor. Coloca a mão no seu coração e vamos escutando isso agora que será cantado. E vamos começar essa pregação tendo essa certeza. Não sei qual é a sua inquietação, nem muito menos quais são as ventanias e as coisas contrárias. Às vezes a sua falta de apetite, a sua aridez espiritual. Até para falar de que na aridez espiritual os santos da igreja tinham como momentos privilegiados, porque sabiam que estavam sendo experimentados, não é? E quem não reconhece que Deus está nos experimentando, acaba caindo no desespero, não é? Faltando com a prova, então assim. E nós queremos dizer: Senhor, independente da prova com que estejamos passando, deixa-nos pelo menos, Senhor, deixa-nos sentir colocando a minha mão na tua. Então vá dizendo isso: Senhor, coloca a minha mão na tua. Eu queria fazer até um gesto com você. Se você participa em casa nessa pregação, segura na mão de quem está do seu lado, então. Fecha os teus olhos, segura na mão de quem está do seu lado. E você vai cantar e vai dizer: Senhor, deixa-me também nesse momento segurar na tua mão. Possa ser que esse momento, Senhor, que eu esteja de pregação nesta hora, estejamos necessitados de segurar a tua mão diante dessa perseguição, diante destas situações dentro do meu ministério, Senhor, que eu não estou compreendendo, diante do meu serviço, diante da missão que Deus tem me dado. Deixa-me sentir agora, Senhor, como eu estou segurando a mão do meu irmão, e eu estou consciente, Senhor. Sim, Senhor, nada me faz duvidar de que é a mão do meu irmão que eu estou segurando, mas deixa-me também, Senhor, sentir segurar a tua mão. Tudo converge, Senhor, para que de um lado e para o outro estejamos, Senhor, atormentados, aflitos, mas deixa-nos segurar, Senhor, a tua mão, como que caminhando com a vela da fé, direcionados e claro que encaminhados pelo Senhor, claro que pastoreados pelo Senhor. Senhor, deixa-nos segurar a tua mão nesse momento e nessa pregação. Precisamos adquirir, Senhor, a quietude, e para que essa quietude, Senhor, já comece a ser provocada dentro de nós, dai-nos a certeza nessa hora, Senhor, de que o Senhor está oferecendo a sua mão. Possa até ser que você estava dizendo: não vou participar dessa pregação, vou acabar fazendo outras coisas, e Deus está pedindo que você permaneça. Possa até ser que o que você iria fazer fosse muito importante, mas você precisa nesse momento estar aqui, e está precisando escutar do Senhor, que hoje nos fala: segure a minha mão.
diante de todas as suas inseguranças, pessoas que vivem uma instabilidade, não sabe para onde vai, não sabe onde é que pisar, não tem firmeza, parece que a vida e o caminho têm se tornado, ou seja, escorregadio, um ambiente de muitas quedas. Segura, Senhor, a minha mão. E vai cantando baixinho, e vai cantando junto assim com o Ministério de Música, com o Tiago que vai nos ajudar. Vai cantando, colocando, vai fechando os seus olhos e vai cantando esse hino, vai colocando-se diante de Deus. Põe tua mão, meu irmão. Põe tua mão na mão do meu Senhor. Da Galileia. Da Galileia. Põe tua mão na mão. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Vai cantando e clamando, meu Jesus. Meu Jesus, que cuida de mim. Cuida de mim. Noite e dia. Noite e dia sem cessar. Bonito coral para o povo de casa escutar. Em tua mão. Na mão de quem? Na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Faz esse hino a tua oração nessa manhã. Põe tua mão. Põe tua mão na mão do meu Senhor. Da Galileia. Da Galileia. E os instrumentos, põe tua mão. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim. Meu Jesus, que cuida de mim. Noite e dia. Fecha os teus olhos. Cessar. Canta para valer. Põe tua mão na mão do meu Senhor. Para concluir, você lá de casa, vai cantando isso, porque você precisa acolher essa palavra hoje, neste hino, neste canto que estamos realizando. Meu Senhor, da Galileia. Da Galileia. Põe tua mão na mão do teu Senhor. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de quem? Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Coloca a mão no teu coração. Põe tua mão na mão do teu Senhor, da Galileia. Põe tua mão, com a mão no coração. E aí sim, vai segurando a mão do Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de quem? Meu Jesus, que cuida de mim. Noite e dia. Noite e dia sem Sim, Senhor, cessar. tu te encontras vigilante sobre mim. Na mão do meu Senhor. Só essa partezinha. Meu Jesus, que cuida de mim noite e dia, clama. Meu Jesus, que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do teu Senhor, que acalma o mar. Se você estava precisando dessa palavra, então aplaude a Jesus com alegria. Pega a palavra de Deus, pega lá em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Muito bem, você que já está entrando, não é? Participando dessa pregação. Sou o padre Fábio Galdino, sou padre da Arquidiocese da Paraíba. Recebi da igreja a designação para um serviço, não é? A igreja particular da Paraíba, na qualidade de exorcista, não é, da arquidiocese. Tenho outras atividades também. E me vinha muito forte pela manhã falar-vos assim, dessa quietude que nos vem quando sabemos que temos a mão do nosso Senhor aberta para acolher a nossa mão. É a mão do Senhor que quer acolher a sua. Afinal de contas, o hino até dizia, não é? Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão, que o quê? Bem forte. Calma, alma. É que a mão dele está estendida noite e dia sem cessar. Coloque isso no seu livrinho de anotação.
a mão do Senhor está estendida para mim, noite e dia, sem cessar. Se você crê, então canta assim. Se você crê, coloque: meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Força! Põe tua mão. Essa é a verdade, não é? Desse momento nosso de pregação. Por isso, pega a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. E diz o seguinte: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Então Jesus lhes disse: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga para valer: palavra da salvação. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Põe tua mão na mão do teu Senhor, que acalma. Você de casa experimenta cantar isso com mais autoridade. Meu Jesus, força, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Põe o quê? Põe tua mão na mão do teu Senhor. O Evangelho de Marcos, nesse brano bíblico, nessa perícope do Evangelho de Marcos, no versículo 4, nós estamos aí entre duas realidades. A primeira delas é que antes de acontecer este momento, de Jesus convidar os discípulos para ir à outra margem, de colocá-los e de conduzi-los naquela balsa, o Senhor antes, ou seja, os textos bíblicos anteriores a esse, Marcos agrupa logo ali no início do seu evangelho, os discursos de Jesus em formas de parábolas sobre o reino de Deus. Então o que é que está acontecendo? Antes daquele episódio, daquela balsa que entra mar adentro, o Senhor começa a pregar a palavra. Como o Senhor está pregando a palavra nesse momento para nós? Jesus sentou com aquele povo e disse: vocês precisam escutar a palavra. Porque eu não sei o que é que vai acontecer quando daqui a pouco vocês descobrirem que eu estou chamando vocês para ir para uma outra margem. Vocês nem sabem ainda que eu vou convidá-los para isso, e nem sabem o que pode acontecer com esse meu convite na sua vida. Mas o que eu sei, que mesmo que vocês não saibam nem que eu vou chamar, nem o que vai acontecer, vocês precisam escutar a palavra de Deus. E é claro que em outros momentos, o evangelista Marcos fala claramente de pessoas que começam por escutar a palavra de Deus na margem. Nas agitações de tudo aquilo que a margem concede, de quem pode tocar as realidades do mar e das realidades terrenas. E ali, muito confortavelmente, naquela margem, Jesus começa a falar da palavra. E Jesus começa a curar as pessoas e a conduzir o coração delas, preenchendo com a sua palavra todos aqueles da força do Espírito Santo. Eu não sei se vocês estão vendo
a dinâmica que esse período quaresmal está nos conduzindo. Esse ano nós estamos vivenciando o Evangelho de São Lucas, e os domingos quaresmais se encaixam perfeitamente no sacramento da penitência. Eu dizia isso ontem na missa para quem estava presente, né? Desde as tentações, Jesus adentra o deserto para quê? Para que, conduzido pelo Espírito, conduza o homem para fora daquela realidade. E o que é que nós encontramos nos lábios de Jesus, nos ensinando a combater o mal? A palavra de Deus. Saímos do deserto conduzidos pelo Espírito, da mesma forma que conduzidos pelo Espírito ele foi ao deserto. E não foi para estar gladiando com o demônio, porque seria até uma tontice ficar imaginando de que o Criador poderia, ou seja, de alguma forma nos mostrar que venceria a pobre criatura que estava lá no deserto perturbando o homem, né? Mas foi ao deserto para nos resgatar daquela realidade. E nos ensinou a colocar a palavra de Deus na boca. Perceba que não há nenhum diálogo de Jesus com o demônio, senão, ou seja, afirmar toda aquela sua missão na palavra de Deus. E ontem eu dizia, mesmo que por vezes a sua Bíblia esteja tão longe, e seja tão difícil chegar àquele seu oratório para meditar a palavra de Deus, mesmo que lhe falte o apetite, esteja diante da palavra de Deus. Eu dizia ontem no exemplo, quem disse que para ir à praia e se bronzear precisa estar pensando no sol? É só se colocar diante dele, os efeitos, portanto, começarão a agir, independente das distrações que tenhamos. E nesse caminho penitencial, a gente sai do deserto e sobe a montanha, onde naquele ambiente do encontro com Deus, mais uma vez o Senhor vai apurar o seu pedido e dizer: esse é meu filho amado, escutai-o. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma pessoa, e Deus Pai está se referindo a ela dizendo: escute. Subimos a montanha depois de todo aquele ambiente que poderíamos ter morrido de deserto, e subimos a montanha justamente para escutar, e escutando a palavra, aí vem os outros 3 domingos quaresmais. Escutando a palavra, vamos averiguar os frutos, que às vezes nós não estamos concedendo, por essa indiferença, por essa falta de escuta da palavra. Ora e volta, é importante chegar na figueira, como vamos meditar esse domingo, né? E averiguar, porque às vezes nós estamos lendo a palavra de Deus, mas coberto de muitas folhas, e os frutos, na verdade, ou seja, não aparecem. É que temos até bons propósitos, boas intenções, mas a vontade é fraca. E logo em seguida, os outros domingos quaresmais vai tocar, não é? No arrependimento do filho pródigo que volta, que é importante no sacramento da penitência. Depois, por fim, a absolvição com a pecadora caída. Veja, o caminho que nós estamos fazendo, mas nós estamos vivenciando, e hoje nós concluímos a 2ª semana da quaresma. O que foi que o Pai disse? Olhe para a pessoa que está do teu lado, disse: este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Diga para a pessoa que está do seu lado, o que foi que o Pai disse? O Pai disse naquela nuvem: este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. E Jesus está fazendo o que antes de dizer a eles a proposta de ir para outra margem, e antes de acontecer todo o drama que nós escutamos no Evangelho, Jesus primeiramente fala da palavra, e é preciso escutar, é preciso acolher a palavra, porque hora e volta nós estamos muito atentos ao que Jesus está falando, escutamos até o seu convite, mas nós não estamos prontos para dar testemunho de abandono e de quietude, se neste caminho, neste intercâmbio, acontecer coisas contrárias, acontecer o inesperado. Ali, na verdade, naquela prova, vamos experimentar o quanto de verdade a palavra de Deus entrou ou não entrou em nós. O quanto aquela palavra escutada foi de verdade acolhida. Porque na hora da prova, parece que aquilo que escutamos desaparece de dentro de nós. Quantos não fazemos essa experiência?
de estarmos, ou seja, percebermos a palavra desaparecida. Mas até então, Jesus naquela margem estava falando das parábolas do reino. Eles ainda não sabiam, mas Jesus estava ali, preparando o terreno, como o Senhor está preparando o seu terreno nesse momento, nessa pregação. E até que Jesus dissesse àqueles discípulos o que aconteceria depois daquele momento, e é claro que ele convida, e ele próprio convida, ele próprio diz: olha, me sigam. E o texto bíblico diz que ele deveria passar para outra margem. Fazendo uma exegese bíblica, entendemos que a outra margem eram terras gentílicas, dos pagãos. Isso significa dizer que a missão cresceria. E entre a escuta da palavra e o convite de Jesus para uma missão, para que a palavra de Deus se propagasse ainda mais, existiu o drama da leitura que hoje nós fizemos. Jesus prega a palavra, convida, eles entendem que esse convite para outra margem, eles sabem o que significa ir para outra margem, eles sabem o que é que encontrarão ali. Na verdade, Jesus quer estender, e quer que eles participem dessa missão, como o Senhor me viu na minha casa, e disse: é hora, Fábio, de você atravessar a outra margem. E até chegar a essa outra margem, muitas coisas aconteceram, em que eu precisei ser muito forte, para dizer: Senhor, eu escutei a tua palavra, e por isso de que todos esses dramas, todas essas contrariedades, elas não podem na minha história ter o ponto final. Eu aceitei, Senhor, o seu convite, porque na verdade não fui eu que me chamei, foi o Senhor que me chamou. E eu não entendo porque dentro do meu sacerdócio, tantas coisas aconteceram, coisas que na minha oração, eu fiquei perguntando ao Senhor e disse: ora, o Senhor me chamou, o porquê dessas coisas? E eu tive que aprender, nessa semana da transfiguração, que Jesus na transfiguração resplandece a sua glória, falando de cruz, olhando para nós dizendo qual é o ponto final das cruzes que também eu e você andamos conversando nestes dias. Ao passo que naquela montanha, nesta semana segunda da quaresma, Jesus se transfigura naquela montanha, o discurso de Jesus está sendo sobre cruz. E eu não sei se vocês perceberam no evangelho de domingo, que os discípulos ficam tão inquietos que eles preferem dormir. Jesus catequizando com a sua palavra, e é por isso que aquela nuvem aparece, e o pai diz: olha o meu filho e escute, não durma. Eles não entenderam que Jesus estava falando da sua cruz e das nossas, e Jesus está falando das minhas cruzes, dizendo: olhe o resultado. Eu sei que no momento crucial, de toda aquela perseguição e de todo aquele drama, de provas, de perturbações, é verdade que a gente às vezes quer até fechar os olhos, não quer nem mais escutar o Senhor, mas naquele momento crucial em que estamos caminhando, em meio às cruzes tão dolorosas, Jesus está dizendo: compreenda o que é que acontece depois. Eu não tenho dúvida que nas cruzes e nas perturbações que você está sofrendo, e eu não tenho dúvida porque quem fala não sou eu, é Jesus. Por trás de toda a perturbação que você está passando nesse momento, Deus tem reservado glórias para você. Aplauda a palavra de Deus, porque isso é promessa de Jesus para nós. Porque Jesus resplandece com tanta luz e fala de cruz, para que não foquemos nessa realidade achando que ela é o ponto final. A sua perseguição, a sua doença, Deus tem reservado uma glória intensa para elas. A conversão do seu marido, do seu filho, Deus tem reservado nesta sua cruz glórias intensas. Por isso que ele se transfigura e mantém o discurso da cruz. Discurso esse que no momento da prova, da perseguição, a gente percebeu os discípulos em pleno convite de Jesus, esmorecendo, desanimando. Deixa eu dizer uma coisa, dentro do ministério de exorcismo,
Quantas e quantas vezes, outra que nos casos que foram necessários abrir o ritual, que a igreja prescreve, eu não tive que fazer um acompanhamento com as pessoas para que elas se libertassem de uma forte ferramenta que o inimigo possui para nos inquietar, o desespero. E que maravilha que esse ano, o Papa Francisco abriu o ano jubilar falando da esperança. Virtude essa que eu e você na nossa oração precisamos, e quem não iniciou, inicie a pedir essa virtude. Inclusive, o Papa Bento XVI tem uma carta chamada Spe Salve, e ele discute ali uma boa leitura para você, dentro dessa quaresma, é esse documento do Papa Bento XVI. Spe Salve. Vai dando toda uma catequese da necessidade, porque, meus irmãos, o demônio começa a causar desordem, criando em nós desesperos desnecessários, como se a mão do meu Senhor não tivesse sobre a minha. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. O quê? Põe tua mão na mão do teu Senhor, que acalma. Olha para quem está do seu lado e diga: se aquiete. Os santos carmelitas falavam da quietude, não é? São os mestres, né, na teologia espiritual, né, falando. A oração de quietude. A oração de quietude não é uma oração de passividade, de quem pega uma bandeirinha branca e fica dizendo paz, não, eu estou no estado zen, não. É de quem está em plena guerra, sereno, porque o Senhor já falou para mim naquela montanha da transfiguração, que depois dessa cruz terá só glória. Não é, ou seja, ficar no estado nirvana, não é? Estou em paz. Não, estamos em plena guerra, mas com uma serenidade, com uma quietude, porque não há batalhas que Jesus entre para combater conosco que ele saia perdedor. Convide Jesus, diga a Jesus: eu também quero pôr a minha mão na tua. Eu queria falar 3 pontos desse evangelho antes de concluir essa pregação. O primeiro ponto que eu queria que vocês copiassem aí é: Jesus está no barco. Jesus está no barco. Os discípulos estavam desesperados, porque o barco estava sendo sacudido. E às vezes nós colocamos tanta atenção no que está sacudindo um barco, que nós tiramos a atenção de quem é que está no barco. Um dia, nessas pregações por aí, no Luau das Tribos, eu citei uma frase muito... Depois chegou um jovem, né? E depois ele engrenou na comunidade. Hoje ele é um grande, né, pregador. Mas uma coisa que eu tinha falado na pregação a respeito, acredito que tem até desse evangelho. Se os nossos olhos estiverem fitos no Senhor, a nossa alma não conhecerá o naufrágio. Você sabe o que significa naufragar? O que significa naufragar? Afundar. Naufragar significa acabar. Como a gente fala, game over, né? Mas se os nossos olhos estiverem fitos no Senhor, a minha alma não conhecerá o naufrágio. Que essa frase lhe console nos momentos em que você se sentir inquieto ou perturbado, de esquecer a palavra que nos foi pregada. Porque a palavra que o Senhor pregou foi de que Ele estaria conosco. Essa é uma primeira ferramenta que eu descubro nos casos de pessoas que são acometidas de malefícios, de manobras diabólicas. É de se sentirem sozinhas, de não se sentirem escutadas,
São pessoas muito frágeis, elas dizem: Deus me abandonou. Mas essa é uma grande mentira do demônio, porque este Deus se chama Emanuel, e Ele não pode ser uma outra coisa senão Deus conosco. Nos sentimos profundamente fragilizados, corremos de um lado para o outro, inclusive chegamos até a pagar pessoas para que nos escute. Mas nós não estamos aprendendo a nos sentar para dizer: eu preciso escutar Jesus. Eu preciso escutar essa palavra, inclusive porque eu sei que depois de tudo aquilo que Jesus falar, Ele já nos convidou para ir para outra margem. É claro que a gente já vê o que é que vai acontecer quando chegarmos lá, mas até chegarmos lá outras coisas acontecem que não estavam no script, e que precisou do testemunho e do vigor daquela palavra, que aqueles discípulos, de forma tímida, porque é assim que a palavra de Deus vai dizer, até em outras traduções bíblicas, a palavra timidez é substituída por covardia. Imagine Jesus dizendo para a comunidade: por que vocês são tão covardes? Se os seus olhos estiverem fitos no Senhor, a sua alma não conhecerá o naufrágio. Diga a Jesus que você reconhece que jamais na sua casa, na sua família, na sua vida, o naufrágio poderá acontecer, porque os nossos olhos estão fitos em Ti, Senhor. E mesmo, como dizia na pregação de ontem, mesmo que nos cause fadiga, às vezes terminar um rosário, às vezes meditar a palavra de Deus, Senhor, e adorando em espírito e em verdade, a gente diz: Senhor, olha, na verdade eu não queria nem celebrar essa missa, eu estou aqui angustiado com tanta coisa que está acontecendo na diocese, na minha paróquia, nos grupos. Eu estou angustiado com a minha vida na minha família, porque os padres também têm família, daquelas coisas que estão tudo acontecendo. Eu não sei com que nem com coração eu vou celebrar hoje aqui essa missa, mas eu não posso colocar nessas coisas obstáculos, porque na verdade, Senhor, mesmo que esse seja o meu querer, né? Vontade dá e passa, não é? Mas o meu desejo e a minha decisão é permanecer, Senhor, aqui, porque eu preciso estar aqui até que o Senhor me fale, porque eu não sei se eu vou suportar essa tempestade, surdo, moco, a Tua voz. E por isso que Jesus já começa a fazer um exercício de escuta. Você precisa apoiar a sua mão ainda mais na Sagrada Escritura. Quantas e quantas vezes não nos falta, por exemplo, o caso de escutar a palavra de Deus, de fazer uma adoração eucarística, olhando para Jesus, dizendo: Jesus, fale, deixa Jesus falar. Se sinta tranquilo e sereno, independente das coisas que você queria dizer a Ele, o fato de que Ele já tem oferecido sua mão para que você colocasse a sua sobre Ele. Não esqueça, Jesus está no seu barco. Eu não sei quantas pessoas tem no seu barco. O Evangelho também não descreve quem eram estes que estavam. Mas o que acontece é que ao convite de Jesus, algo de inusitado, antes que aconteça algo, e eu vou até te dizer, eu não sei quais são as provas que o Senhor te fará passar, ou as tentações que o demônio, ou seja, te imporá. Porque as tentações, você sabe que o demônio quer nos tirar de Deus. E as provas sempre vêm de Deus, para que, fortalecidos por essas provas, criemos ainda mais identidade de discípulos. E eu não sei das tentações ou das provas que você ainda vai passar. Você não está nem sabendo o que é que vai acontecer daqui para o resto do ano. Você veio para a Canção Nova e deixou um exame para receber. Você nem sabe qual vai ser o resultado desse exame. Mas independente do que você for ver depois dos resultados desse exame, e eu coloco o exame como o exemplo de tantas outras coisas, que nós não imaginamos o que vai acontecer daqui para frente, diga para a pessoa que está do seu lado: não se esqueça. Diga para a pessoa, bem forte, diga: não se esqueça, Jesus está no seu barco. Diga comigo assim: Padre, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente. Eu estou escutando a palavra de Deus. Diga, bata no seu peito e diz: eu estou escutando a palavra de Deus.
Eu não sei o que é que vai acontecer na missão que Deus me deu daqui para frente. Nem imagino o que é que pode acontecer. Espero que nada. Mas se acontecer, eu preciso assumir a verdade de que Jesus está no meu barco. Diga, está no meu barco. Diga, isso que é uma cura interior que você está fazendo. Diga, está no meu barco. O Senhor está comigo, oferecendo a sua mão. E eu, diga, e eu, pondo a minha mão na sua. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. Força! Põe para os que desejam, que acalma o mar. Vocês, meu Jesus, meu Jesus. Um bonito coral, noite e dia, sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Diga comigo, amém. Segundo ponto da pregação: o medo nos impede de ver o poder de Deus. É uma tentação. Padre, o que fazer quando se tem medo? Lembra no deserto, na primeira semana quaresmal? Ocupar-se da palavra de Deus. Está com medo? Se ocupe com a palavra de Deus. Porque na verdade, você precisa apenas de Deus e do seu amor. Você precisa apenas de Deus. Você que está em casa, escute que o padre está. Você precisa apenas de Deus. Ontem eu dizia na pregação, grita para o nome de uma pessoa que não está nessa pregação, dentro de casa. Diga o nome dela bem alto e diga, olha, você precisa apenas de Deus. Pode ser que aquela pessoa diga, sei lá, está enlouquecendo, não? Mas aquela palavra fica. Quem sabe se você não precisa dizer ao terminar essa pregação, na hora do intervalo, você não precisa telefonar para alguém que você escutou e você não sabia nem que resposta dar àquela situação. E você nem em casa agora, telefona para ela dizendo, olha, na verdade eu já tenho uma resposta para isso. Você precisa apenas de Deus. É interessante porque no texto bíblico, o medo nos impede de ver o poder de Deus. E no final do Evangelho, Jesus nos diz, por que é que sois tão tímidos? Em outras palavras, eu dizia que a tradução de algumas Bíblias substitui a palavra timidez, porque Paulo apóstolo também diz isso, né? O Senhor não vos deu um espírito de timidez, né? No Novo Testamento há várias passagens que falam a respeito dessa timidez, que em outras traduções nós percebemos que é substituída pela palavra covardia. Em outras traduções, é traduzida pela palavra covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. E eu preciso olhar para mim hoje e dizer o que significa para mim essa palavra e que Jesus está nos exortando. E aqui eu encontrei, a palavra covardia significa comportamento que denota ausência de coragem. O que é, portanto, ser uma pessoa covarde? Uma pessoa que foge das situações. Uma pessoa que nas situações de perigo se mostra muito fraca, muito frágil. Mas essas situações poderiam nos sobrevir se eu não entendesse que na minha balsa Jesus está. Porque o fato de que eu saiba que Jesus está no meu barco, muda completamente o comportamento natural de timidez e covardia que eu poderia ter na frente da prova que eu estou sofrendo. Mas como eu sei que o Senhor está no meu barco e na minha balsa, isso tudo muda. Muda ou não muda? Sim ou não? Mudou ou não mudou você ter lutado as guerras, enfrentado os seus combates, sabendo que Jesus está na sua balsa? Sim ou não? É claro que sim. Então não se comporte com o espírito de covardia e timidez,
com os enfrentamentos seus agora. Imagine de que nesse ponto, nesse momento em que Jesus diz assim: por que vocês são tão covardes? Por que vocês são tão tímidos? Os discípulos estavam com medo porque olharam mais para a tempestade do que para Jesus. É claro que o medo é natural, não é? Às vezes, humanamente falando, não podemos nem dominar esse sentimento. Mas quando focamos nas circunstâncias difíceis, esquecendo que Deus tem poder sobre todas essas coisas, é verdade que esse espírito de timidez que Jesus pede que exorcizemos de nós, esse medo, essa fragilidade, diga: eu preciso exorcizar esse espírito de timidez. Eu preciso exorcizar do meu coração o espírito de covardia. Muitas e muitas vezes, pessoas que chegam para dizer: padre, me atenda por caridade, porque eu estou precisando de um exorcismo. E eu preciso olhar para aquela pessoa e compreendendo de que ela não tem nada daquilo que a igreja chama de possessão diabólica. Eu dizia: por que você não muda o discurso dizendo: se a minha vida, o meu coração e toda a minha existência cheios de Deus estiverem, não haverá espaço para que eu, ou seja, murmure dos incômodos que eu estou sentindo, achando que é uma possessão. Preencha-se do amor de Deus. Às vezes, quando eu vou rezar sobre as pessoas, elas acham que eu vou colocar a mão na cabeça delas e vou dizer: saia, demônio, para fora. Às vezes eu fico até preocupado, porque como elas não querem amizade com o amor de Deus, possa ser que a única companhia seja aquela que ela esteja ali, não é? Mas quando eu vou rezar sobre as pessoas, eu coloco as mãos sobre elas, independente, qualquer que seja, sacerdotes, seminaristas, leigos e leigas. Quando o padre reze por mim, eu imponho as mãos e só faço isso: Senhor, tu sabes que muitas vezes resistimos ao teu amor, mas não fazemos caso disso, porque precisamos do teu amor. Preenche essa pessoa do teu amor. Ela precisa, na verdade, ser toda preenchida, porque foi nas nossas áreas vagas, nas nossas áreas vazias, que a gente sentiu tentação de olhar para a tempestade e não olhar para quem estava no nosso barco, e que poderia acalmar. Por quê? Porque cuida de mim noite e dia, diga isso: cuida de mim noite e dia, cuida ou não cuida? Jesus cuida de nós. E foi por causa das suas brechas e das suas áreas vazias que, infelizmente, você se sentiu tentado de desviar o olhar. E foi nesse seu desvio que aquelas agitações que você estava enfrentando, e aqui está, meus irmãos. E quando isso acontece, pode ser padre, pode ser freira, pode ser leigo, quando isso acontece, precisa de uma direção espiritual. Eu creio que Deus no seu poder pode libertar, mas quando você está lutando contra essas ventanias, esses ventos contrários, os observa, percebe que está no enfrentamento dessas realidades, e você acolhe essas agitações para dentro de você. É como se não bastasse o que está acontecendo fora, todo aquele tormento, todo aquele mal entra. Nós não conseguimos mais dormir, nós não conseguimos mais rezar, vamos perdendo o apetite pela oração, pela Santa Missa, vamos perdendo o apetite pelo amor de Deus. É que não bastasse as agitações externas, acolhemos dentro de nós tudo aquilo que nós deveríamos enfrentar olhando para Jesus, porque se os meus olhos estiverem fitos no Senhor, a minha alma não conhecerá o naufrágio. Mas se eles não estiverem fitos no Senhor, eu não somente vou me deparar com o que está quase me precipitando ao naufrágio, como também acolherei no meu coração todas aquelas agitações que vão entrando, vão nos inquietando. Pessoas que ficam dentro de casa, caminhando para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber o que fazem, com dores na cabeça, com ansiedades. E é nessas perturbações que o demônio começa a fazer o seu ato de exploração de coisas muito maiores. Hoje Jesus nessa pregação está dizendo:
estou oferecendo dia e noite a minha mão para ti. Aquietai-vos. Não sabeis que eu sou o teu Senhor? Jesus está perguntando, está dizendo isso para você. Te aquieta, Maria. Te aquieta, Marcela. Te aquieta, Bruno. Acaso não sabeis que eu sou o teu Senhor? Que alegria, meus irmãos, saber disso. Por isso que, quando nós pedimos a paz na igreja, como eu havia falado, nós não estamos pedindo, não é, o estado nirvana de que nada mais nos toca. Não, tudo está nos tocando. Mas nós estamos o quê? Diga para a pessoa que está do seu lado: serenos. Serenos. Porque quem está no nosso barco faz toda a diferença para onde nós estamos olhando. Terceiro e último ponto da pregação. O poder de Jesus é maior do que qualquer tempestade. Vamos aplaudir o poder de Jesus sobre nós. Vamos aplaudir com alegria o poder de Jesus. Não tem essa tempestade toda grandiosa. Às vezes os problemas que você tem sofrido são grandes ou não são grandes, sim ou não? De proporções diferentes, e cruzes e tamanhos diferentes. Mas para nós, é igual pessoa que vai conversar de doença com a outra. Ela fica inquieta até quando o outro conversa que a doença dela é maior, não é? Não, a minha é maior. Não, você tem essa doencinha, você não tem nada, você é jovem. Ah, você não sabe a doença que eu tenho. E começa, portanto, a se avantajar, não é? E a se orgulhar das coisas que vão colocando. Você tem cruzes? Não, cruz é a minha, você não conhece meu marido. Ah, padre, é muito bom o povo lá da sua... O senhor não conhece o meu pároco. O senhor não conhece minha paróquia. Aí fofoca a minha paróquia. Não tem essas coisas bem grandes que a gente não sabe como enfrentar? Aquela pessoa lá do seu trabalho. É tão bonito quando eu coloquei esse terceiro ponto, que o poder de Jesus é maior do que qualquer tempestade. Porque imagine o quanto de grande é as cruzes que você está sofrendo. Quem são essas cruzes? Quem é que hoje está inquietando o teu coração? É difícil ou não enfrentar essas cruzes? Diga um minutinho, diga para a pessoa que está do seu lado se é difícil enfrentar essas cruzes. Como é que você está se relacionando? Olha, pelo amor de Deus, às vezes eu penso que eu não vou aguentar. É tanta fofoca, tanta perseguição, é tanto espírito de disputa, é tanta gente querendo ser maior do que a outra. Meu Deus, eu não sei como é, padre, é grande, é muito forte. Estão imaginando a grandeza dessa tempestade? Jesus é capaz de dizer duas palavras: silêncio e cala-te. Tudo isto que para você era tão grande, se acaba. Era grande ou não é? É grande ou não é? A cruz, o problema, a situação. Jesus é capaz de dizer duas palavras e naufragar a tempestade. Jesus diz duas palavras e naufraga o que está batendo contra você. Deixa Jesus tocar na tua alma hoje e dizer: silêncio, cala-te. Coloca esta realidade hoje diante de Jesus e deixa que com apenas duas palavras Jesus faça naufragar o que está querendo te naufragar. Deixa que com duas palavras Jesus naufrague o que está querendo te afundar. Deixa que com duas palavras Jesus pronuncie tais palavras para que aquilo que queria te fazer morrer, morra. Silêncio e cala-te. Meu Jesus que cuida. Canta de uma forma diferente. Noite e dia sem cessar, põe tua mão na mão do teu Senhor, que acalma o mar. Canta isso com amor, com confiança. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia.
Você que está em casa, experimenta cantar isso também, na posse dessa palavra. Na mão do teu Senhor, que acalma. O povo de casa quer escutar vocês aqui cantando, vamos lá. Meu Jesus, força na voz. Cuida de mim, noite, sem cessar. Põe tua mão na mão do teu Senhor, que acalma. Meu irmão, minha irmã, deixa que Jesus diga 2 palavras, para que tudo isso que na sua vida você acha que é grande, seja naufragado. Deixa Jesus dizer com 2 palavras, deixa Jesus naufragar com 2 palavras, o que queria naufragar a sua alma e a sua vida. Silêncio e cala-te. Queria concluir essa pregação fazendo uma oração sobre todos. Vamos abrir nossas mãos onde quer que estejamos. Você que está em casa, vai ficando em pé. Isso mesmo. Você que está em casa, convido também a ficar em pé. Com a pregação toda sentado já. Abre as suas mãos, fecha os seus olhos. Deixa o padre fazer essa oração. Senhor, eu vos peço o teu espírito de amor para que preencha a vida de todos esses meus irmãos que aqui estão. Vem Espírito de amor e preenche. Preenche, Jesus. Arranque o espírito de covardia e de timidez. Não permita que essa palavra passe, Senhor, no coração deles. Conceda a coragem. Porque se os nossos olhos estiverem fitos do Senhor, a nossa alma não conhecerá o naufrágio. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor confirme tudo o que nós escutamos nessa manhã com o Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre nós e naufrague, Senhor, porque esta é a nossa quietude, esse é o motivo porque serenos nós estamos, porque o Senhor, diante de todo discurso, de toda experiência de cruz, o Senhor manifestará a sua glória, como nesta semana quaresmal, na transfiguração, o Senhor nos prometeu. Por isso, preencha, Senhor, estes vossos filhos com o Espírito Santo. Os confirme, Senhor, derramando o Teu Espírito em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do teu Senhor. Só essa partezinha.